Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 285, sobre o fim da escravidão. Desde a chegada dos portugueses no Brasil, a escravidão foi a principal forma de trabalho do país e só teve seu fim em 1888. Assim, a mão de obra africana escrava foi utilizada no território brasileiro durante todo o período colonial e quase todo o regime imperial. O Brasil, desde o período colonial, se formou como um país agrário, ou seja, seus principais produtos para serem vendidos no mercado internacional vinham de agricultura. A cana-de-açúcar, o algodão e o café são alguns produtos brasileiros que eram plantados em grandes propriedades que se utilizavam de mão de obra escrava. Como o Brasil, grande parte da África foi colonizada pelos portugueses, e o choque cultural entre homens brancos e negros causou estranhamentos e conflitos dos dois lados. No entanto, os portugueses com melhor armamento dominaram a parte do território africano e utilizaram os africanos como escravos, tanto em Portugal como em suas colônias ao redor do mundo. Todo o processo, desde a plantação até a preparação dos produtos para serem vendidos, era feito pelos africanos escravizados. Os escravos tinham uma rotina de trabalho muito dura e não recebiam salário, o que tornava a mão de obra deles mais barata do que a de outros trabalhadores. Trabalhavam do nascer ao pôr do sol, muitas vezes debaixo de um forte calor e com uma alimentação precária. Assim, a maior parte desses africanos escravizados, que trabalhavam nas plantações brasileiras, não alcançavam os 40 anos de idade. Assim, frequentemente os fazendeiros precisavam comprar novos escravos para serem utilizados como mão de obra. O uso de escravos africanos no Brasil levou ao desenvolvimento do tráfico de escravos, que era a atividade de escravizar negros na África e os trazer para o território brasileiro, onde seriam vendidos para os fazendeiros e colocados para trabalhar nas lavouras do país. Com o crescimento territorial do país e do enriquecimento dos fazendeiros, cada vez mais aumentavam as áreas de plantação no Brasil e também a necessidade de escravos para trabalharem nessas terras. Dessa forma, durante toda a história do Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados desembarcaram no país. No século XIX, o tráfico de escravos e a escravidão começaram a se tornar um problema para o mundo, que não via mais como justo retirar uma pessoa de seu país, vendê-la e obrigá-la a trabalhar forçadamente em outro. Dessa maneira, grandes pensadores daquela época, principalmente ingleses e franceses, começaram um movimento pela abolição da escravidão. Com a grandeza do território brasileiro e a grande produção de produtos agrícolas de interesse do mundo todo, o Brasil se tornou o país que mais trazia escravos para serem escravizados. Portanto, nesse movimento mundial de luta pelo fim do tráfico de escravos e da escravidão, o Brasil era um dos países que mais sentiam a pressão externa e tinham a necessidade de repensar o trabalho escravo no país. Em primeiro momento, o fim da escravidão no Brasil não seria discutido, pois para os políticos e o imperador, a mão de obra escrava era fundamental para a continuação do crescimento da economia brasileira.
Por outro lado, no tráfico de escravos, já se pensava numa forma de limitação, porque essa atividade começou a ser vista pelos próprios brasileiros como um ato de desumanidade. Dessa maneira, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, decretou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Assim, a partir de 4 de novembro de 1850, quando a lei foi publicada, estava proibida a chegada de navios de escravos africanos no Brasil. Restaram duas alternativas para os fazendeiros que utilizavam mão de obra escrava: a compra dos escravos de regiões brasileiras ou a substituição pela mão de obra livre. No caso da primeira opção, muitos cafeicultores no sudeste brasileiro começaram a comprar escravos por altos valores das regiões sul, norte e nordeste, pois nessas áreas a economia não era tão boa quanto para os plantadores de café. No caso da substituição pela mão de obra livre assalariada, os fazendeiros optaram pela mão de obra imigrante branca. Esses imigrantes vinham da Itália e Alemanha, principalmente porque seus países estavam em guerra. Assim, aceitavam trabalhos com baixos salários na agricultura. Dessa maneira, a mão de obra livre começou a ser implementada no Brasil. No entanto, a escravidão ainda estava longe de acabar. O fim do tráfico de escravos, no entanto, fortaleceu as ideias pelo fim da escravidão. Muitos escritores, políticos e pensadores brasileiros viram naquela lei uma oportunidade de levar os ideais contra a escravidão para a população. Assim, meios de comunicação como jornais e livros eram publicados para levar ao conhecimento da população como a escravidão era um sistema de trabalho ruim e cruel. Dessa maneira, com o crescimento da opinião contra a escravidão no Brasil e no mundo, na década de 1860, o imperador Dom Pedro II começou a pensar em como acabar com ela no país, mas se sentia que não seria possível acabar com a escravidão de uma vez. Assim, seria necessária uma mudança lenta e gradual, pois, não sendo assim, acreditavam que o Brasil ficaria sem trabalhadores o suficiente. Como a escravidão era uma condição que passava de pai para filho, todas as crianças nascidas escravas também eram cativas. Assim, a solução encontrada pelos políticos brasileiros daquela época foi a libertação dos nascidos. Nesse sentido, no dia 28 de setembro de 1871, foi decretada a Lei do Ventre Livre, na qual todos os filhos e filhas de escravos nascidos a partir daquele dia não seriam mais considerados como escravos. No entanto, essas crianças continuariam obedecendo ao senhor de escravos até que completassem 21 anos, quando estariam verdadeiramente livres. Outra lei foi importante para garantir o fim da escravidão no Brasil, foi a Lei dos Sexagenários. Essa nova regra garantia a libertação imediata de todos os escravos que tivessem 60 anos de idade ou mais. Na prática, essa lei não funcionou como deveria, pois poucos escravos chegavam aos 60 anos, e muitos dos que chegavam preferiam continuar trabalhando para os seus senhores, porque dificilmente conseguiriam trabalho em outros lugares. Nem só de homens brancos se fez um movimento contra a escravidão. Os próprios escravos tinham suas estratégias de luta contra a sua condição, através de revoltas, fugas coletivas e o incentivo à liberdade dos outros escravos. Eles conseguiram que muitos senhores dessem suas cartas de alforria.
Os homens negros livres e os libertos também foram muito importantes para a conquista do fim da escravidão. Como tinham uma condição de liberdade maior que a dos escravos e menor que a dos homens brancos, não atuaram na política, mas atuaram das mais diferentes formas. Alguns deles foram José do Patrocínio, jornalista e escritor negro, atuava contra a escravidão, organizando peças de teatro e escrevendo em jornais. O lucro de seus eventos artísticos era utilizado para a compra de alforrias. André Rebouças, filho de pai liberto, se formou em engenharia no Rio de Janeiro e completou seus estudos na Europa, se tornando um dos principais engenheiros do Brasil. Redigiu com José do Patrocínio o Manifesto da Confederação Abolicionista. Tia Simoa, negra liberta que se tornou uma das lideranças da greve dos jangadeiros em Fortaleza, no Ceará. Essa greve foi responsável pelo fim da venda dos escravos do Ceará para o sudeste do Brasil. As leis Eusébio de Queiroz, do Vento Livre e dos sexagenários foram de grande importância para a gradual redução da escravidão no Brasil. No entanto, grande parte da população brasileira e os principais países do mundo pressionavam o Brasil para acabar com o sistema de trabalho escravista. Afinal, de todos os países das Américas, na década de 1880, apenas o Brasil e Cuba mantinham a escravidão em seu território. O movimento abolicionista, que defendia o fim da escravidão, estava cada vez mais forte e conquistando mais pessoas que não aceitariam a continuidade desse sistema. Grandes personalidades desse movimento, que foram muito importantes para a divulgação do abolicionismo, foram Joaquim Nabuco, político e advogado, e André Rebouças, um dos primeiros engenheiros negros do Brasil. Além das publicações em jornais e livros, os abolicionistas faziam manifestações públicas contra a escravidão. Também apoiavam os escravos a se rebelarem contra os seus senhores, principalmente nos casos em que os senhores fossem muito violentos ou acreditassem que aquela condição da escravidão fosse injusta. A estratégia dos abolicionistas era de questionar se a escravidão era justa ou não. Por outro lado, os grandes proprietários de terras e escravos, principalmente os cafeicultores do sudeste do Brasil, viam esse movimento com medo, pois além de fazer com que eles perdessem sua propriedade sobre os escravos, também perderiam na produtividade. Portanto, tentavam convencer a população e o imperador de que o fim da escravidão traria mais prejuízos para a economia do Brasil. Mas as tentativas dos senhores de escravos de adiar a abolição da escravatura foram ignoradas e a grande campanha do movimento abolicionista saiu vitoriosa. E no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que acabou definitivamente com a escravidão no Brasil. Apesar da libertação dos escravos pela lei, o fim da escravidão não trouxe a melhoria de vida que todos esperavam. Os recém-libertos não receberam terras e nenhuma ajuda do governo. Dessa maneira, entre o desemprego e a continuidade dos trabalhos na fazenda, mesmo que com um baixo salário e uma forte dependência do senhor, preferiram a segunda opção. Outra parte dos libertos arriscaram sair de suas antigas propriedades e buscar uma vida melhor em outras regiões, tanto nos centros urbanos quanto nas áreas rurais. Porém, nas cidades, a preferência era por trabalhadores e imigrantes europeus, e nas fazendas as condições eram próximas às que viviam anteriormente. Dessa maneira, restou aos libertos os piores trabalhos e com baixo salário. Bom, meus queridos, nós conseguimos ver que
o fim da escravidão não foi tudo para que os negros tivessem uma vida melhor no país, mas que foi o início para que esse processo lento de mudança ocorresse. E agora, queridos, vocês podem fazer os exercícios da página 292, 293, 294 e 295. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.